Olá pessoal, voltamos com a nossa mentoria. Hoje a gente vai falar sobre os métodos de estudo na prática. Passar aqui o slide para vocês, formas de estudo na prática. Bom, vamos passar por todas essas formas de estudo e como eu disse para vocês, são métodos, né, que você vai ver se aquilo se adequa para você, até porque somos indivíduos com características peculiares, características únicas, características individuais. E isso leva a gente concluir que cada aluno tem o seu método de estudo. Então, pode ser que o método Pomodoro, por exemplo, não precisa, né, ser feito por você. Pode ser que a mapa mental dê mais certo, pode ser que o teste prático dê mais certo. Bom, pessoal, começando aí pelo método Pomodoro, né, a gente tem esse método muito famoso, é um método que é muito usado por muitas pessoas, certo? Que consiste na prática do estudo, no estudo efetivo durante 25 minutos e a pausa de 5 minutos, tá? Então, é o primeiro método que a gente tem para a gente falar aqui hoje. Bom, esse método, né, como eu já disse, ele consiste nos 25 minutos de estudo e nos 5 minutos de descanso. Esse método, ele é muito indicado para aqueles alunos que possuem o TDAH, certo? Aqueles alunos que já foram diagnosticados com o TDAH, esse método ele é muito indicado, porém não é todos os alunos que têm TDAH que conseguem fazer com que esse modo seja aproveitoso, certo? Por quê? Quando o aluno, né, tem um TDAH associado com a ansiedade, né, alinhado, acumulado com uma ansiedade, esse método geralmente ele não é muito indicado. Por quê? No meu caso, eu tenho apenas ansiedade. Então, quando eu estudava, né, na minha época ali da graduação, que eu prestei a prova da ordem ainda no 9º termo, né, consegui a aprovação. Então, naquela época que eu estava estudando, eu até testei esse método, porém, não deu muito certo em razão de... Como eu tinha, né, aquela ansiedade, então eu olhava para o relógio, via que aqueles 25 minutos estavam se passando e eu não conseguia associar o conteúdo, né? Então isso causava ansiedade maior em mim por eu ser uma aluna que tem ansiedade, certo? Porém, como posso dizer, o TDAH, ele já consegue associar esse método, né, um método mais eficaz. Como a gente vê muito, né? Os alunos de TDAH, eles precisam estudar. Se você tem o TDAH, você precisa estudar num ambiente que não tenha muitos objetos para que você não possa perder o foco, não possa se distrair. Até porque o aluno que possui TDAH, ele tem uma rápida distração. Ele tem uma distração até mais forte do que a nossa. Só que quando o aluno TDAH, ele consegue, né, se concentrar, ele consegue ver que aquilo que ele está fazendo é realmente bom para si, é realmente bom para a vida, ele consegue ter esse estímulo, ele vai em frente e ele vai, como todas as outras pessoas, ele consegue com certeza a aprovação, certo? Bom, então esse método ele é indicado para quem tem TDAH, porém não indico ele para quem tem ansiedade. Se você possui um dos dois, eu indico, né, para que você teste esse método pelo menos um dia aí do seu estudo, certo? E depois você conclua se esse método ele teve eficácia ou não. Porque uma coisa é você seguir o relógio, certo? Uma coisa é você seguir o relógio, você tá ali com o cronômetro, né? Como as aulas aqui que eu faço, eu cronômetro no meu celular para que ela não ultrapasse um tempo muito longo, né? Para que não fique uma aula muito longa. Outra coisa é você realmente associar o conteúdo que está ali. Então, para mim, eu como aluna, né, é mais importante eu associar o conteúdo que eu estou recebendo, que eu estou absorvendo, do que esgotar aqueles 25 minutos para depois eu ter 5 minutos de descanso, certo? Então, esse é o método Pomodoro e você pode utilizar esse método, lógico, né, se ele te satisfaz, né, você pode estar utilizando ele, certo? O próximo módulo é o mapa mental. Muitos alunos estudam por mapas mentais, né, que consiste em um tema central. Esse tema central vai ter flechas, né, de subtemas. Então, por exemplo, ali o direito empresarial. O direito empresarial vai abranger a marca, vai abranger o nome empresarial, vai abranger quem é a empresa, quem é o empresário, né? Então, consiste no tema central,
certo? E também os subtemas. Esses subtemas vão ser geralmente flechinhas, geralmente quadradinhos, né? E o mapa mental também, ele é interessante porque a maioria dos mapas mentais, eles trazem consigo, né, as cores, os coloridos, os organogramas. Então, é interessante sim você até associar esses mapas mentais, né, com outros métodos que a gente vai colocar aqui. Certo? E o mapa mental também, a gente tem dois métodos, né, que envolvem mapas mentais, que é tanto você fazer o mapa mental quanto você consumir. Hoje na internet a gente tem vários sites que vendem mapas mentais de diferentes assuntos. Então é interessante que você teste, né? Tanto realizar um mapa mental quanto consumir os mapas mentais. Realizar um mapa mental, né? Produzir os mapas mentais, você vai ter que ter ali uma gama, uma série de canetas, uma série de coisas coloridas. Às vezes, os alunos não precisam disso, né? Eu mesmo já fiz alguns mapas mentais utilizando somente a caneta azul, Bic e a caneta vermelha, certo? Então, às vezes, né? A gente precisa de cores, às vezes a gente não precisa. Então, você precisa ver qual método que você mais se identifica, qual método que te traz, assim, mais atenção, né? Qual método que te traz mais satisfação para que você consiga aí atingir os seus objetivos. Então, o mapa mental, ele engloba tanto a realização do mapa mental quanto a absorção desse mapa, certo? Bom, e o próximo tema, né? A gente vai dar uma interrompida aqui na nossa gravação e já já a gente volta para falar do próximo método, que é o teste prático.